O silêncio de uma gélida noite de inverno em Moscou foi rompido pelo ruído de pneus sobre uma estrada congelada. O chefe da estação da CIA em Moscou, Robert Fulton, parou em um posto de gasolina usado por muitos diplomatas locais. Enquanto esperava o tanque encher, um russo de meia idade se aproximou dele e, em inglês com forte sotaque, perguntou se era americano. Surpreso, Fulton assentiu afirmativamente. O russo deixou um papel dobrado no banco do carro antes de sumir na noite. O chefe da CIA, ao notar que dirigia o único carro com placa americana no posto, percebeu que o encontro fora planejado. A nota em russo era concisa, porém clara. O escritor afirmou ter informações que queria compartilhar em sigilo com um oficial americano adequado. Sugeriu-se um encontro no carro de um oficial americano ou na entrada de uma estação de metrô. A nota continha esboços dos locais e um código para identificar o ponto de encontro selecionado. A abordagem do homem russo era uma oportunidade única para a CIA. Se ele fosse genuíno, seria uma rara chance para a CIA ganhar uma base em Moscou, no coração da União Soviética. Executar espiões e colaboradores em Moscou certamente era a tarefa de espionagem mais perigosa e difícil. A CIA sabia que a KGB tinha um histórico de usar iscas ou falsos voluntários de inteligência, na verdade controlados pela KGB, para expor o pessoal da CIA e coletar informações sobre os métodos da agência. Era arriscado confiar neste potencial voluntário. Como se viu, o homem era Adolf Tolkachev, um engenheiro sênior soviético que trabalhava para a Fazitron, a maior desenvolvedora russa de radares militares e equipamentos de aviação. Mais tarde descrito como um dos ativos humanos mais valiosos da CIA na União Soviética, as informações que ele passou para os americanos sobre a aviação soviética, mísseis de cruzeiro e tecnologia de radar economizaram aos americanos uma estimativa de 2 bilhões de dólares em custos de pesquisa e desenvolvimento de armas. Estabelecer a relação entre Tolkachev e a CIA seria um processo árduo. A situação para a CIA em Moscou no momento da abordagem inicial era delicada. Sem qualquer informação identificadora sobre o voluntário em potencial ou evidência de seu acesso a informações sensíveis, a CIA finalmente decidiu não responder à nota. Contudo, Tolkachev não desistiria de sua missão. Em uma noite fria de fevereiro, ele abordou Fulton novamente, deslizando outra nota para dentro do carro ao passar. Tolkachev abordou as preocupações da CIA sobre uma possível provocação da KGB, alegando ser um engenheiro com acesso a informações sensíveis, mas sem habilidade em assuntos secretos. Ele reiterou o pedido de contato, dando novas orientações para marcar uma reunião. A CIA novamente optou por não responder. Maio de 1977 trouxe mais um encontro, com Tolkachev batendo na janela do carro de Fulton para chamar sua atenção, mas sendo ignorado. Somente em dezembro daquele ano ele reapareceu, desta vez entregando uma carta a um americano que fazia compras em um mercado local, pedindo que fosse entregue a um oficial responsável dos Estados Unidos da América. Nesse momento, a missão de Fulton como chefe da estação da CIA em Moscou havia chegado ao fim, sendo substituído pelo jardineiro Gus Hathaway. Hathaway tinha uma abordagem diferente, mais ambiciosa, para espionagem não moderada pelas preocupações e medos de seu antecessor. A última carta de Tolkachev continha instruções mais detalhadas e desenhos para fazer contato, bem como 2 páginas datilografadas de inteligência sobre sistemas eletrônicos de aeronaves soviéticas. Hathaway viu o valor nessas informações e instou a sede da TRA a permitir que ele desse continuidade e contactar o voluntário desconhecido. Porém, a sede continuou hesitante, mencionando o recente suicídio do agente Trigon usando uma pílula de cianeto dada pela CIA após ser preso pela KGB. Martha Peterson, sua manipuladora, foi declarada persona non grata e expulsa da União Soviética. Outro incidente dramático ocorrido nessa época foi um incêndio no 7º andar da Embaixada dos Estados Unidos da América em Moscou, onde ficavam os oficiais da CIA. O enigmático incêndio danificou consideravelmente e afetou as operações da CIA. Não se sabia exatamente como o incêndio começou e suspeitava-se do envolvimento da KGB. Pouco após o incêndio, a CIA perdeu outro agente em Moscou.
Como resultado, para desgosto de Hathaway, o diretor da CIA, almirante Stansfield Turner, suspendeu todas as operações clandestinas até que a segurança dos agentes fosse garantida. Mas o destino interveio com um memorando do Pentágono em fevereiro de 1978, citando alto interesse em informações sobre eletrônicos de aeronaves soviéticas e sistemas de controle de armas, as mesmas que o voluntário oferecera. Com isso, a sede aprovou o contato com Tolkachev, pendente de avaliação da amostra de inteligência. Nesse ínterim, Tolkachev abordou Hathaway e sua esposa novamente. Desta vez, ele entregou uma nota com mais informações de inteligência e uma proposta para que ele revelasse mais detalhes sobre sua identidade. Em um horário e local combinados, Tolkachev aguardou em um ponto de ônibus segurando 2 placas de compensado com números, representando os dígitos restantes de seu telefone informado anteriormente a Hathaway. A esposa de Hathaway passou pelo ponto de ônibus no horário combinado e obteve os dígitos restantes do número de telefone residencial de Tolkachev. Após um planejamento meticuloso, o agente da CIA, John Gelsher, fluente em russo, foi designado como oficial de caso e manipulador de Tolkachev. Ele fez uma corrida de detecção de vigilância para se certificar que estava livre da vigilância soviética e contatou Tolkachev de um telefone público. No entanto, a chamada foi atendida pela esposa dele e precisou ser interrompida. Gale tentaria novamente no dia seguinte, mas com o mesmo resultado. Em 1º de março de 1978, Tolkachev abordou novamente Hathaway e sua esposa, entregando 11 páginas manuscritas com detalhes sobre pesquisas e desenvolvimento de aeronaves militares soviéticas. Ele revelou sua identidade completa, com nome, endereço, emprego e antecedentes pessoais. Desesperado por uma resposta positiva aos seus esforços, ele avisou que, se não recebesse uma desta vez, desistiria. A sede da CIA finalmente cedeu e deu sua aprovação para o início da comunicação formal com Tolkachev. Posteriormente, em março de 1978, Gelsher contatou Tolkachev por telefone para confirmar o recebimento dos materiais e discutir comunicações futuras. Em agosto, Tolkachev recebeu um ponto de entrega com instruções operacionais, requisitos de inteligência, materiais para escrita secreta, cartas de apresentação e um bloco único para mensagens criptografadas. Tolkachev enviou à CIA 3 cartas de apresentação com informações de inteligência valiosas. Ele também indicou que tinha 91 páginas de anotações escritas à mão que queria passar adiante. Em resposta, foi aprovado um plano para um encontro pessoal entre Gelsher e Tolkachev para estabelecer um sistema de comunicação no país. O primeiro encontro pessoal foi no dia de Ano Novo de 1979. Tolkachev entregou 91 páginas de anotações com informações detalhadas sobre seu trabalho nos sistemas de radar e armas soviéticos. O escritório de serviço técnico da CIA analisou uma nota manuscrita de Tolkachev e impressionou-se com a inteligência e determinação do autor. Eles notaram sua abordagem autodisciplinada, observadora e consciente. Tolkachev revelou que era movido pelo desejo de trabalhar contra o regime soviético devido ao tratamento brutal dado aos pais de sua esposa. Tolkachev se casou com Natasha aos 30 anos e estavam juntos há 22 anos. Natasha cresceu sem os pais devido às purgas de Stalin na década de 30. Com apenas 2 anos, sua mãe foi executada por ter visitado seu pai, um empresário estrangeiro que vivia na Dinamarca. O pai de Natasha foi enviado para um campo de trabalho após recusar-se a denunciar sua esposa. Natasha foi enviada para um orfanato e só reencontrou seu pai aos 18 anos. Ele faleceu 3 anos depois. Natasha era conhecida por se opor ao Partido Soviético. Ela foi a única em seu grupo a votar contra a invasão soviética da Tchecoslováquia, pois lia e distribuía literatura proibida. As experiências e crenças de 1968 influenciaram profundamente Tolkachev. Além disso, o casal tinha um filho, Oleg, que estava estudando em um instituto de arquitetura. Tolkachev afirmou não ter trabalhado para a inteligência dos Estados Unidos da América e que não revelaria isso à sua família. Com formação em treinamento de radar óptico mecânico e um diploma do Instituto Politécnico de Kharkov, Tolkachev trabalhou como designer de sistemas líder no Instituto de Pesquisa Científica de Radar.
Ele tinha um bom salário e às vezes ganhava prêmios por suas invenções na área. O trabalho de Tolkachev dava-lhe acesso a informações valiosas sobre novos armamentos soviéticos. Tolkachev não era membro do Partido Comunista e havia perdido o interesse na política devido à sua demagogia hipócrita. Suas motivações para se aproximar da inteligência americana eram evidentes. Ele era um dissidente de coração que queria contribuir para a causa através de seu acesso a informações únicas e valiosas. Em uma carta, Tolkachev escreveu que decidiu se tornar espião porque um verme interno começou a atormentá-lo e algo precisava ser feito. Ele considerou contatar grupos dissidentes clandestinos, mas pensou que o acesso às valiosas informações ao seu alcance era uma oportunidade muito mais promissora. Mesmo ciente dos riscos para si e sua família, Tolkachev estava decidido a prosseguir com seu plano. Ele estava determinado a prejudicar o regime soviético sem intenção de recuar. No meio de uma operação de espionagem complexa e arriscada, a questão da remuneração provou ser um assunto difícil para Tolkachev e a CIA resolverem. Tolkachev, que estava principalmente interessado em ser compensado como um sinal do valor que a CIA atribuía ao seu trabalho, inicialmente propôs um plano em 7 etapas, no qual ele passaria informações para a CIA ao longo de um período de 12 anos. Como compensação, Tolkachev exigiu que fosse pago uma soma em 6 dígitos, que, segundo um programa de rádio que ele ouviu na Voz da América, estava na região do que Belenko foi pago, quando desertou para o Ocidente voando seu MiG-25 para o Japão. Em resposta, a CIA informou a Tolkachev que o diretor de inteligência central havia aprovado o pagamento em rublos equivalente a quase $100 mil. Tolkachev, porém, admitiu ter cometido um erro. Quando ele mencionou 6 dígitos, na verdade se referia a 6 zeros, totalizando uma quantia de 7 dígitos. Ele argumentou que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas teria que gastar cerca de $3 bilhões para reequipar seus MiG-25 e, devido às informações que fornecia a CIA, vários milhões de dólares era um preço justo. Apesar da indecisão sobre a compensação, Tolkachev deixou claro que seu objetivo principal era passar o máximo de informações possível para a CIA rapidamente, independente do perigo. Acordou-se que Tolkachev receberia o equivalente ao salário do presidente dos Estados Unidos da América, aumentando a cada ano de trabalho produtivo. A maioria dos fundos ficaria retida no Ocidente como garantia financeira caso Tolkachev precisasse ser retirado de trás da cortina de ferro. Tolkachev morava em um confortável apartamento em um prédio compartilhado com a elite soviética de aviação e mísseis. Ele recebia um bom salário e não tinha realmente necessidade de ser tão bem remunerado, principalmente pelo fato de que a escassez de bens de consumo em Moscou naquela época significava que ele não conseguia gastar seus ganhos de qualquer maneira. Durante seu relacionamento com a CIA, Tolkachev sempre se preocupou com o bem-estar e os interesses de seu filho Oleg. Ele frequentemente pedia a Oleg música ocidental, equipamentos de som e outros itens pessoais, além de conselhos sobre como receber transmissões de rádio do Ocidente. Em fevereiro de 1979, a CIA fez uma entrega secreta para Tolkachev, com uma pequena câmera espiã, instruções e uma nota operacional. A nota continha um plano de comunicações que incluía telefonemas, encontros pessoais e entregas secretas. Tolkachev preferia encontros pessoais, pois os considerava mais produtivos e menos arriscados que as entregas secretas. A partir de abril de 1979, os encontros pessoais com Tolkachev se tornaram o principal método de comunicação, com mais de 20 ocorrendo nos próximos 5 anos. Nesses encontros, Tolkachev repassou centenas de rolos de filme e páginas de documentos, incluindo plantas baixas e manuais técnicos. As informações de Tolkachev foram valiosas para os Estados Unidos da América, fornecendo insights sobre as capacidades militares soviéticas e auxiliando na definição da estratégia de defesa americana. Porém, quando a cooperação de Tolkachev com a CIA foi descoberta pelas autoridades soviéticas, ele enfrentou um perigo crescente, resultando em um desfecho dramático para a operação. Tolkachev enfrentou desafios técnicos ao coletar secretamente a grande quantidade de dados disponíveis. A minicâmera fornecida a ele em fevereiro de 1979
provou ser difícil de usar, pois exigia mais luz do que o disponível, e seu tamanho pequeno resultava em imagens borradas. Tolkachev também reclamou que a câmera fazia um clique muito alto e precisava ser apoiada em livros para alcançar a altura ideal para fotografar. Em junho de 1979, Tolkachev sugeriu usar uma câmera de 35 mm para fotografar documentos sensíveis em casa durante o almoço. Essa sugestão foi bem sucedida e, em reuniões realizadas em outubro e dezembro de 1979, Tolkachev forneceu mais de 150 rolos de filme de excelente qualidade, com notas e novas informações de inteligência. No entanto, Tolkachev também recebeu 6 novas minicâmeras de espionagem para uso em seu escritório, o que se mostrou uma decisão acertada. Em dezembro de 1979, o Instituto de Tolkachev adotou novas medidas de segurança, dificultando a remoção de documentos sensíveis para fotografar em casa. Antes, a equipe do Instituto podia retirar documentos ilimitados da biblioteca, contanto que os devolvessem no mesmo dia. Agora, precisam deixar seu crachá na biblioteca para retirar documentos. Isso impedia Tolkachev de sair do prédio sem apresentar seu crachá, impossibilitando-o de levar documentos para casa. Tolkachev foi forçado a fotografar documentos no Instituto usando as novas câmeras espiãs, que ele informou à CIA que só eram seguras para uso no banheiro masculino. Apesar do perigo e da dificuldade, Tolkachev expôs todos os quadros de 4 das 6 câmeras durante esse período e passou o filme para um oficial de caso da CIA em uma reunião pessoal em fevereiro de 1980. Apesar do sucesso das novas câmeras miniaturas dadas a Tolkachev, ele ainda preferia fotografar documentos em casa com sua Pentax de 35 mm. Ele continuou achando as minicâmeras da CIA difíceis de usar devido à pouca luz e à dificuldade em mantê-las estáveis. Para driblar as novas medidas de segurança, Tolkachev propôs que a CIA fizesse uma cópia falsa de seu crachá, permitindo que ele deixasse o original na biblioteca enquanto retirava os documentos. Felizmente, as novas medidas de segurança foram canceladas em fevereiro de 1980, após reclamações da maioria do pessoal do Instituto. Assim, Tolkachev não precisou mais de um crachá de acesso falso. Isso permitiu que Tolkachev retomasse a fotografia de documentos em casa e, em junho de 1980, ele entregou quase 200 rolos de filme, a maior quantidade já entregue em uma única reunião. Em dezembro de 1979, um memorando do Departamento de Defesa observou que as informações de Tolkachev fizeram a Força Aérea mudar completamente sua direção em um pacote eletrônico milionário para um de seus aviões de combate mais recentes. Tolkachev foi muito elogiado pelas informações que forneceu sobre os últimos sistemas de mísseis superficiais soviéticos e testes à prova de interferência para radares de aeronaves de combate soviéticas. Em junho de 1980, Tolkachev forneceu informações únicas sobre um novo design de aeronave soviética, detalhes sobre modificações em outra aeronave de combate e documentos sobre novos sistemas de mísseis aéreos. As informações que Tolkachev estava fornecendo eram de natureza tão secreta e nos estágios iniciais de desenvolvimento que foi avaliado que o valor das informações que ele fornecia não diminuiria por pelo menos 8 a 10 anos, pois levaria aos soviéticos todo esse tempo para projetar, testar e implantar nova tecnologia para substituir o que ele havia comprometido com a CIA ao longo da operação. Vários oficiais de caso foram designados para lidar com conversas de espionagem. John Gelscher, embora não tenha recrutado Tolkachev diretamente, logo estabeleceu uma relação de confiança e um sistema eficiente de reuniões com ele. Gelscher entregou Tolkachev a um segundo oficial de caso, David Rolfe, em outubro de 1981. Rolfe ganhou a confiança de Tolkachev, mas com o tempo seu papel como oficial de caso ficou mais difícil devido à vigilância constante da KGB, que impedia as reuniões. Em 1982, Burton Gerber, chefe da CIA em Moscou, criou um plano para aprimorar as capacidades da estação, adicionando poucos oficiais que trabalhariam sob disfarce profundo, indetectáveis pela KGB. Esses oficiais manteriam um perfil baixo, trabalhando em empregos discretos
e levando vidas comuns, minimizando assim a atenção da KGB. Essa abordagem, chamada de cobertura negra, visava aumentar a segurança. Robert Morris foi o primeiro agente de cobertura profunda designado para Tolkachev em julho de 1982, disfarçado de burocrata do Departamento de Estado. Com o avanço da operação, a CIA precisava planejar seu inevitável fim. Isso incluía planejar a exfiltração de Tolkachev. A CIA concordou em exfiltrar Tolkachev e sua família da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas quis adiar a partida para maximizar os benefícios de seu acesso. Tolkachev também pensou no fim de seu relacionamento com a CIA, mas com um foco diferente. Em abril de 1979, ele solicitou uma pílula venenosa ou cápsula de cianeto, afirmando que não queria ser interrogado pela KGB se fosse pego. Os oficiais da CIA responsáveis pelo caso resistiram inicialmente aos pedidos de Tolkachev, mas perceberam que ele não mudaria de ideia. Levaram a questão ao diretor da CIA, que negou autorização para fornecer uma pílula de veneno. Após ser informado desta decisão, Tolkachev escreveu uma carta ao diretor da CIA em junho de 1980. Na carta, Tolkachev descreveu os riscos que enfrentava e exigiu meios para cometer suicídio devido à sua delicada situação de segurança. Tolkachev alertou que, se a KGB suspeitasse de um vazamento de informações, uma revisão dos cartões de permissão de retirada do documento o identificaria rapidamente como o principal suspeito. Ele também notou que, se a KGB revistasse seu apartamento, não conseguiria esconder nada. Ao ter um meio de cometer suicídio, Tolkachev argumentou que poderia manter em segredo a extensão de sua atividade e como ele a realizava. Finalmente, a CIA cedeu, provavelmente após refletir sobre a ética e a moral da questão, e deu a Tolkachev uma pílula de veneno. Na mesma carta, Tolkachev também expressou seu desejo de iniciar rapidamente os preparativos para a exfiltração dele, sua esposa e filho, e pediu orientações sobre o que precisava fazer para apoiar o planejamento. Um dos planos de exfiltração incluía contrabandear Tolkachev e sua família para a Finlândia, em um compartimento escondido de um carro coletado em Leningrado. Outro plano envolvia uma coleta nos arredores de Moscou e a remoção deles por avião ou veículo modificado. Em março de 1983, uma nota foi passada para Tolkachev, delineando o plano e sugerindo uma reunião em abril. Porém, Tolkachev mudou de ideia sobre seu desejo pela exfiltração, explicando que sua esposa e filho não queriam deixar a União Soviética por amor à pátria e medo de sentir saudades. No verão e início do outono de 1983, a CIA começou a ter dificuldades para se reunir com Tolkachev. 5 tentativas de encontrar com o agente falharam, com Tolkachev perdendo 3 compromissos e a CIA sendo incapaz de despistar a vigilância em outras 2. Em novembro, Tolkachev e seu oficial de caso reuniram-se e o agente entregou notas manuscritas, mas nenhum filme devido a questões de segurança. Tolkachev perdeu suas reuniões e a vigilância da KGB aumentou devido a uma investigação de segurança realizada em abril de 1983 dentro do escritório dele. A investigação envolvia suspeitas de vazamento de dados sobre um sistema de reconhecimento de alvo de aeronave de combate soviética. Tolkachev, temendo por sua segurança, interrompeu as fotografias para a CIA durante a investigação. Além disso, ele viajou para sua dacha no campo onde destruiu itens incriminatórios em sua posse, queimando documentos e dinheiro pago a ele pela CIA. Tolkachev aparentemente saiu ileso dessa investigação. Entre abril e outubro de 1984, a CIA debatia o equilíbrio entre a produtividade de Tolkachev e sua segurança pessoal, priorizando esta última. Como resultado, Tolkachev foi informado que não deveria mais fotografar documentos em casa, pois transportá-los de e para o escritório era muito arriscado. Tolkachev insistiu em receber uma câmera Pentax para uso em casa, mas a CIA manteve que era muito arriscado e não o fez. Eles também recomendaram que ele não solicitasse acesso a documentos não relacionados diretamente ao seu projeto de trabalho. Tolkachev era um homem extremamente determinado, o que se evidenciava pelos riscos crescentes que assumia para obter documentos e informações sigilosas para a CIA.
Ele tinha hipertensão e sua saúde e capacidade de continuar produzindo boas informações de inteligência eram questionadas. Apesar dos esforços da CIA para desacelerar Tolkachev, ele continuou incansável. Em janeiro de 1985, Tolkachev se reuniu com seu oficial da CIA novamente, fornecendo mais informações de inteligência e operacionais úteis. No entanto, a CIA mal sabia que um desastre estava prestes a acontecer. Em março de 1985, a CIA sinalizou para Tolkachev que queria uma reunião, mas ele não sinalizou sua disponibilidade. Em meados de março, Tolkachev sinalizou estar pronto para um encontro ao abrir uma janela basculante em seu apartamento, o sinal combinado para reuniões. Contudo, é possível que ele estivesse sinalizando estar em apuros, já que Tolkachev não compareceu ao encontro. O silêncio perdurou até 5 de junho de 1985, quando Tolkachev sinalizou estar pronto para um encontro. Desta vez, porém, o oficial do caso não pôde comparecer à reunião devido à intensa vigilância da KGB. Em 13 de junho de 1985, a janela aberta do apartamento de Tolkachev foi interpretada pela CIA como um sinal para tentar outro encontro. Dada a crescente vigilância da KGB, decidiu-se que um oficial substituto, Paul Skip Stoneball, compareceria à reunião. O oficial não detectou vigilância no trajeto até o local da reunião e seguiu para o ponto designado. Porém, durante a reunião, o oficial foi subitamente preso por mais de uma dúzia de agentes da KGB camuflados, escondidos em arbustos próximos. Como se descobriu, a KGB também interceptou a agenda de reuniões de Tolkachev com a CIA e, na verdade, foi a KGB que deu o sinal para a CIA ao abrir a janela do apartamento. Tudo isso era uma armadilha da KGB. O pacote que o oficial carregava para Tolkachev foi aberto e gravado em vídeo. O oficial de caso foi liberado à 00:20 após ser detido às 9:40 da noite. O oficial de caso e sua família foram forçados a deixar o país na semana após sua prisão. Em 8 de junho de 1985, poucos dias antes da prisão de Stonebauer, Tolkachev e sua esposa Natasha aproveitavam um tempo em sua dacha. Nesse momento, Tolkachev já havia sido comprometido e a KGB revistou sua casa enquanto ele e sua esposa estavam fora, descobrindo provas incriminatórias de suas atividades de espionagem, incluindo a pílula L que ele havia deixado para trás. Durante uma visita a amigos em 9 de junho de 1985, Tolkachev e sua esposa se depararam com uma barreira policial. Essas coisas eram comuns em Moscou, mas raras fora da cidade. Tolkachev saiu do carro e, ao se aproximar do posto de controle da polícia de trânsito, foi subitamente abordado por trás e agarrado por agentes da KGB. Um pano embebido, provavelmente em clorofórmio, foi colocado em sua boca e ele foi rapidamente levado para uma van que aguardava. Ele foi revistado e levado para Lefortovo, a notória prisão da KGB em Moscou. A operação mais valiosa da CIA terminou antes mesmo que a agência soubesse. Há várias teorias sobre quem revelou a identidade secreta de Tolkachev, mas dois nomes aparecem com frequência: Aldrich Ames e Edward Lee Howard. Aldrich Ames, ex-agente da CIA, tornou-se um agente duplo da KGB e cumpre prisão perpétua após ser condenado por espionagem contra os Estados Unidos da América em 1994. Ele é conhecido por ter comprometido muitos agentes altamente classificados da CIA, incluindo durante 1985, imediatamente antes da prisão de Tolkachev. Edward Lee Howard, outro ex-agente da CIA, é suspeito de ter entregue Tolkachev à KGB. Howard foi informado sobre a Operação Tolkachev em 1983 e estava sendo preparado para uma missão em Moscou naquele verão. Howard foi demitido de sua posição em 1983 após uma investigação de segurança. Segundo o desertor soviético Vitaly Yurchenko, Howard contatou a KGB na Áustria em setembro de 1984 e começou a fornecer informações sobre as operações e agentes da CIA. Em 1986, a agência de notícias soviética Telegrafnoye Agentstvo Sovetskogo Soyuza relatou a prisão,
julgamento, condenação e execução de Tolkachev. Os detalhes do julgamento são escassos, pois raramente eram relatados na União Soviética. Tolkachev foi condenado por alta traição por espionagem e sentenciado à morte após seu recurso ser negado. As execuções na União Soviética normalmente eram por fuzilamento, o provável destino de Tolkachev. As informações fornecidas por ele durante os cerca de 6 anos como espião dos Estados Unidos da América foram extremamente valiosas e exploradas por uma pequena força-tarefa altamente compartimentada até por volta de 1990, mesmo após sua prisão em 1985. Após a prisão de Tolkachev, sua esposa Natasha também foi processada por estar ciente das atividades de espionagem dele. Ela se recusou a denunciar o marido e foi condenada a 3 anos em um campo de trabalho soviético. Natasha foi libertada após 2 anos, sob uma ampla anistia. Ela retornou a Moscou, mas morreu de câncer de ovário. Em 31 de março de 1991, ela apelou aos Estados Unidos da América por ajuda médica, mas não obteve resposta. Aparentemente, a América não a reconheceu pelo que era. A esposa de seu ex-ativo mais valioso, o filho de Oleg Tolkachev, permaneceu em Moscou e até hoje é um arquiteto proeminente. Independentemente de você considerar Tolkachev um herói ou um traidor, não há como negar o quão eficaz ele foi como espião, alcançando absolutamente seus objetivos de infligir a maior quantidade de danos à União Soviética no menor tempo possível. Sua recusa em concordar com um plano de exfiltração sugere que Tolkachev pode ter aceitado que o caminho escolhido o deixou vivendo em tempo emprestado. Ele era singular em seu propósito e determinação e será lembrado pelas agências de inteligência ocidentais como o espião do $1 bilhão.